Deus pretende que todos nós tenhamos sucesso. É o desejo de Deus que você se torne grande. É o desejo de Deus que eu me torne grande. É o desejo de Deus que nós todos, nos tornemos grandes. Eu citei esse pequeno texto do livro Trabalhando com as Leis de Raymond Hollow, aonde ele destrincha mesmo todas as leis universais ali na prática do nosso dia a dia, né? Eu indico muito para vocês ouvirem esse audiobook aqui no YouTube, que vocês vão amar. Hoje a gente vai falar da lei do sucesso, a 11ª lei. Eu tô feliz de acabar os vídeos das leis, gente. Ficou meio estranho, né? Mas eu tô feliz mesmo. Meu Deus, deu... Assim, ó, foi um perrengue gravar o livro, ó. Foi um perrengue gravar os vídeos das leis universais. Passei muita coisa, aconteceu muita coisa me impedindo de gravar esses vídeos. Mas eu tô aqui, dia 1º de janeiro de 2024, feliz da vida gravando esse vídeo pra vocês. Porque eu mereço começar esse ano, com mais leveza, mais bem-estar, mais felicidade, mais harmonia com as leis universais. E vocês também merecem isso. Por isso que eu quero deixar completinho aqui, ó, todas as leis universais. Se você não viu ainda, volta e reveja vídeo por vídeo. Se você não viu, reveja. Como assim, né? Quem já viu, reveja. Quem não viu, veja pela primeira vez. Todos os vídeos das leis universais que estão aqui no YouTube. Ai, gente, tô feliz da vida. Ai, Deus é maravilhoso, né? O universo é maravilhoso. A espiritualidade é maravilhosa. Vamos conversar um pouquinho sobre a lei de sucesso? Eu anotei algumas coisas aqui, ó. A lei é perfeita em toda a natureza. Use como exemplo. Por quê? Como eu falei agora no vídeo anterior, né? A natureza, os animais, tudo mais, não se preocupa, não se prende tanto, né? Não se angustia tanto, né? Por dinheiro, por comida, por nada. Eles vivem no fluxo da natureza, do universo. Vivem no fluxo, né? Na harmonia ali. Andam em fluxo com o universo. E isso é maravilhoso, né? É um exemplo muito grande pra gente desapegar, soltar, fazer a sua parte e soltar pro universo, né? Vai lá, trabalha, faz sua parte e solta. E vai viver a vida, vai se divertir, que é o que a gente esquece de fazer, né? Você se torna grande em fazer coisas pequenas todos os dias. É um pouquinho por dia, né? É você dando o seu melhor todos os dias. Que seja em apenas uma única coisa por dia. Fazer um pouquinho todos os dias. É a soma, né, desse esforço que você vai colocar ali todos os dias em uma pequena causa que vai se transformar no efeito desejado, né? Da vida dos seus sonhos, do trabalho dos seus sonhos, da carreira dos seus sonhos, relacionamento perfeito, maravilhoso. É construído dia após dia. É construído com pequenas coisinhas, né? Pequenas coisinhas por dia ali, que vão se transformar em grandes coisas na sua vida. A lei de Deus não nos nega nada. Você nasceu rico porque tem um reservatório inesgotável inesgotável de talento e habilidade dentro de você. Vou repetir porque eu gaguejei aqui, né? A lei de Deus não nos nega nada. Você nasceu rico porque tem um reservatório inesgotável de talento e habilidades dentro de você. Os poderes que herdamos são inesgotáveis. Ou seja, qual que é esse poder que a gente herdou de Deus? Primeira coisa, a consciência, né? A gente tem a mesma consciência de Deus. Claro que é numa fração menor. Mas a gente tem as mesmas, né? A mesma consciência de Deus. Lembra que eu já conversei sobre isso? Deus, na sua imensidão, ele queria experienciar várias coisas. Como ele viu que ele não ia conseguir experienciar tanta coisa assim, ele começou a criar a gente, né? O ser humano, a sua imagem e semelhança. Porque imagem e semelhança de Deus, energia, frequência e vibração. Tudo que Deus tem, a gente tem. E ainda para completar, ele colocou aqui a nossa consciência, que é um pedacinho, uma fração da consciência dele, né? Lindo isso, né? É maravilhoso isso. Então a gente tem tudo para ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Porque a gente é um ser perfeito, né? A gente é a imagem e semelhança do Pai.
Imagina isso, gente. Meu Deus. O dia que eu falo por mim também, porque eu tenho vontade de abrir minha cabeça tem hora e impregnar as coisas dentro da minha cabeça. Porque a gente precisa praticar no dia a dia. As leis universais, elas nada mais são. Não tem ali o alfabeto na escola, que é a primeira coisa que a criança aprende. As leis universais nada mais são do que isso pra gente, do que um alfabeto pra gente. Vocês entendem? É um manual de vida, um manual pra gente colocar em prática no nosso dia a dia. Pra evitar dor, pra evitar sofrimento, pra evitar aborrecimento, pra evitar briga, conflitos. Se a gente lembrar dessas leis antes de responder outra pessoa, antes de cair numa briga com outra pessoa, se a gente lembrar dessas leis antes de angustiar, de cair em depressão pelas coisas do dia a dia, antes de cair em preocupação com a falta de dinheiro, com a falta de onde morar, com a falta de alguém, se a gente lembrar tudo isso, gente, é uma salvação, porque você vai conseguir internalizar isso e tomar melhores decisões. Você vai conseguir tomar decisões mais inteligentes. Você vai conseguir responder com benevolência e com amor os outros, quando os outros vier com 5 pedras na mão pra você. Então isso é demais. Meu Deus, eu tô muito feliz mesmo. Tô até tagarela, né? Eu tô até tagarela, porque eu fiz uns 5, 6 vídeos hoje e eu joguei tudo fora. Porque não era aquilo, não saía, sabe? E agora tá saindo, com a graça de Deus, entendeu? Porque eu tô falando o que tem que ser falado, sem medir palavra, sem pensar demais no que os outros vão pensar, no que os outros vão achar, no que os outros, né? Eu tô passando o que eu preciso passar. Aqui, gente, eu anotei algumas coisas pra vocês. Os poderes, uns dos poderes que a gente herdou, né? Que são inesgotáveis. Dentre eles tá as faculdades mentais. Depois vocês procuram e dão uma pesquisada. Eu vou ver se eu faço um vídeo só sobre as faculdades mentais, né? Que é a nossa percepção, que é a nossa vontade, que é a nossa memória. Aqui ele ainda diz, né? Eu estudei no Bob Proctor, que eu falei pra vocês, né? Tô tirando ele de dentro do Bob Proctor, as 11 leis universais. Quem tiver mais interesse, procura aqui no YouTube, Thiago Borges, o canal dele. Ele faz várias traduções do Bob Proctor, maravilhosa, gente. E o Bob Proctor fala isso, né? Ele cita ali pra gente aprender mais, desenvolver as faculdades mentais. Porque a gente vem aqui, e aqui a gente, né, tem a visão, tem a audição, né, paladar, isso e aquilo. Então a gente fica no mundo muito terreno, muito da matéria, e esquece de desenvolver as nossas faculdades mentais, né, as mais sutis, que nos conecta com o nosso verdadeiro eu, que nos conecta com a espiritualidade, com a nossa alma, que faz a gente fluir mais aqui na Terra. Porque muitas vezes a gente tá dando murro em ponta de faca, a gente tá fazendo, mas só na matéria, só no trabalho, só na força brutal. E a gente esquece de olhar o invisível, de sentir o invisível, de ouvir a nossa intuição, que é a nossa alma falando com a gente, de ser mais leve, de se divertir mais, de cultivar o bem-estar, estar em contato com a nossa natureza. Tudo isso, gente, tudo isso faz com que a gente flua melhor na vida, faz com que a gente entre em verdadeira conexão, harmonia com as leis universais, né, com o universo, com Deus, com a fonte. As leis universais foram dadas pra gente pela fonte, por Deus, pela espiritualidade, os seres de luz, para que a gente evitasse todo esse sofrimento mesmo que a gente vê aí no mundo hoje em dia. Na nossa vida, né? A gente, no mundo hoje em dia não, porque a gente pode olhar pra nossa vida, né? Quando a gente tá chorando, esperneando, o que acontece? Dá um minuto ali que a gente fica em silêncio um pouquinho, se a gente se permitir a isso, se conectar, a gente não vê as coisas de outra forma, a gente não consegue resolver melhor as coisas. Todas as pessoas contêm dentro de si
uma capacidade para desenvolvimento infinito, né? O progresso em todas as coisas, ele é infinito. Então é onde a gente, cada vez estudando mais, aprendendo mais, né? Fazendo isso mesmo, em silêncio. Eu vou citar uma coisa aqui que eu não ia falar agora, mas veio aqui. Eu faço a rotina do sono. Sempre comento com vocês. E por que eu faço a rotina do sono? Para que eu me conecte mais com a minha espiritualidade, né? Com as minhas outras personalidades. Quando você dorme, você vai, se desdobra e vai viver nas outras... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Dimensões de realidade. Para quem acredita. Quem não acredita é só pesquisar mais um pouquinho. E ali você faz sua projeção astral. E ali dentro do sono é muito rico, porque você traz muitas informações para cá. E quando eu faço o protocolo do sono, eu não passo mais de 5 horas dormindo. Porque é um ciclo, né? Você vai e você pega toda a informação e você vem com ela fresquinha. Se você tá dormindo ali 8 horas seguidas, quando você acorda, você já não lembra mais nada. Você se desconecta, você não consegue pegar as informações que foram passadas para você lá. E quando você dormiu menos horas, você acorda, você tem essas recordações vívidas, né? Às vezes você não fala assim, nossa, eu tive um sonho que parece que era real. Porque realmente foi real, não foi um sonho. Foi uma projeção astral, você realmente viveu isso no astral. Então, aqui, né, você vê que o seu progresso, ele é infinito. E quando você faz essas coisas, você se abre para esse tipo de coisa, né, mais sutil da espiritualidade, você desenvolve tudo isso, você traz as informações para cá, pode ser informações para negócio, pode ser informações para um relacionamento, você vai saber performar melhor naquilo. Porque as suas informações veio do outro lado, né? Veio de outras personalidades suas que já estão vivendo aquilo, que já sabe como proceder diante daquela coisa. Trabalhar do invisível para o visível, do espiritual para o material, que é o que eu acabei de falar. Senão a gente pode trabalhar 12 horas por dia, a gente pode se desdobrar que os resultados não vêm. Porque a gente está esquecendo do invisível, que é a nossa emoção, nosso emocional. Como é que tá nosso emocional? Como é que tá a nossa autoimagem? Como é que a gente se enxerga? Se a gente se enxerga como uma pessoa que consegue fazer as coisas acontecer. Muitas vezes a gente passou tanta coisa na nossa infância, na nossa adolescência, que a gente tem marcas tão profundas na gente, que a gente não se vê como aquela pessoa que dá conta de fazer aquela determinada coisa. A gente não se vê merecedora, a gente não se vê digna daquilo. E isso também faz total diferença. É você se perdoar, é você limpar em você algo que você não aprove, que você já fez. Porque se você fez algo que você não aprova, não foi com a consciência que você tem hoje, obviamente. Porque com a consciência que você tem hoje, para pensar do jeito que você está pensando, você nem faria determinadas coisas. Então se perdoe. Não se prenda a passado, não se prenda a nada disso, porque isso atrapalha o seu desenvolvimento, atrapalha o seu sucesso na vida. Em todas as áreas, tá? Recursos infinitos estão à nossa disposição, né? Eles falam, né? A espiritualidade, assim, traz pra gente que Deus é a fonte infinita de suprimento, né? Que a consciência de Deus, onde tudo já foi criado, é uma fonte infinita. Então, a gente só precisa conectar, entrar em conexão, acreditar 100%. É o que vai nos conectar com o que a gente quer, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, né? Aqui na Terra. Gente, é isso. Eu não fiz muita coisa hoje aqui, mas é o que eu queria falar com vocês. Tudo no universo vai correr em sua ajuda quando você estiver trabalhando em harmonia com a lei. A lei é o método uniforme e ordenado de Deus onipotente. É a forma em que tudo trabalha perfeitamente. Recursos infinitos
Não existe limite. É incrível, né, gente? Eu tô assim sem palavras hoje, nem sei o que tá acontecendo comigo. Eu tô até repetindo palavras aqui, vocês viram? Porque eu realmente, assim, ó, eu tirei Natal, eu tirei Ano Novo pra me conectar com a espiritualidade. É um ano, meu Deus, eu tô sentindo muito forte a espiritualidade comigo. Eu sei que vai ser um ano, assim, bem forte meu com a espiritualidade. E eu espero que seja isso com vocês também. Se tem uma coisa só, né, que eu posso falar pra vocês é dar esse presente pra você. Você não tem nada a perder. Dá esse presente pra você. Acredita, né? Vai procurar, vai pesquisar mais sobre as leis universais. Vai colocar ela em prática no seu dia a dia. Eu tô fazendo isso comigo. Dia após dia. Se você pensa que você tá fazendo tudo certo em determinada área da sua vida, mas você ainda não tá tendo o resultado que você queria, então você não tá fazendo certo. Porque os resultados não mentem. Eu acho que eu já comentei antes, né? O Bob Proctor falava muito isso. Os resultados não mentem, gente. Eu tô cravando isso em mim, porque eu não posso esquecer disso. Os resultados não mentem. Então, se você não tá tendo os resultados que você quer, alguma coisa você tá fazendo errado, alguma coisa você não tá fazendo direito, alguma coisa você não está acreditando de coração. Se eu tenho uma coisa pra falar, é isso. Dá essa chance pra você. Não é pra mim, não é pra Deus, não é pra ninguém, é pra você mesmo. É pra você mesmo que já cansou de patinar na vida, né? É pra você que já cansou de não ter resultado, de fazer, que já tá exausta. É pra você que quer tanto relacionamento e não aparece ninguém ali, né? Dá essa chance pra você que você vai ver, você vai se surpreender. Porque não existe limite pra Deus. A gente põe limite, o ser humano põe limite, porque pra Deus não existe limite. O nosso ser espiritual, a nossa alma não tem limite. Só que ela só trabalha com a gente quando a gente permite. Quando a gente entra em conexão com a alma, quando a gente pede essa conexão para nossa alma. Se você permitir, você vai acessar a sua alma, você vai acessar as infinitas possibilidades, você vai acessar as informações que você precisa. Vão chegar as pessoas para fazer negócios com você que você precisa, vão chegar os clientes para comprar de você, vai chegar aquela pessoa certa para se relacionar com você. Tá tudo aí no universo, tá tudo criado já, né? A gente só precisa pegar, e para pegar a gente precisa acreditar, dar um voto de confiança na gente mesma, né? Pra gente mesma, né? Dar essa chance pra gente mesma. Beijo, gente, é isso, não tem muito o que falar, senão eu vou ficar falando e não vai adiantar de nada, eu vou repetir palavras, tá bom? Ai, tudo de melhor em 2024, pra mim e pra vocês. A gente se encontra aqui nesse canal. Beijo.